Paz seja com todos. Eu sou Renilton de Lima, fundador do canal O que Dizem as Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos tratar sobre 5 coisas sagradas a quais o mundo tenta profanar ou profana, entre aspas. Vamos ver? Primeiro, branco, a cor branca. É notório ver isso nas Sagradas Escrituras, que a cor branca é algo importante para Deus e para o povo de Deus. Vou citar alguns versículos que cita a cor branca como referência. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: Vinde então e erguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornar-se-ão brancos como a lã. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, está escrito assim: Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então esses dois textos denotam a importância do branco para o povo de Deus, da cor branca para o povo de Deus e também para Deus. Existem inúmeros outros textos nas Sagradas Escrituras que você vai ouvir falar do branco como uma cor de referência para o povo de Deus. Porque o branco nas Sagradas Escrituras está relacionado à santidade. Agora, para o mundo, segundo o mundo, o branco, no modo geral, ele tem um simbolismo, né? No mundo, no modo geral, o branco simboliza paz, pureza e limpeza, no modo geral, não se tratando de nenhuma seita, no modo geral. Se você perguntar aí fora a qualquer pessoa o que significa cor branca, ele vai dizer de primeiramente paz. Só que o branco, ele é usado também em algumas seitas. Para os que praticam o Banda, eles afirmam que usam branco porque os personagens que eles incorporam eram guerreiros, eram reis. E esses reis e esses guerreiros não podem vir ao corpo de ninguém, incorporar em ninguém com qualquer roupa. Então, por isso eles usam a roupa branca, porque branco significa pureza. Para eles, o branco é um sinal de comunicação entre o profano. Para os que praticam o Banda, eles afirmam que usam branco porque os personagens que eles incorporam eram reis, deuses, guerreiros. E esses deuses, reis e guerreiros, eles não poderiam incorporar o corpo de alguém de qualquer forma, de qualquer vestes. Então eles usam roupa branca. O branco para eles significa pureza espiritual. No candomblé também tem um costume de usar o branco. Toda vez que passamos em frente a uma casa e sobre ela tem uma bandeira branca, não se engane, não é a bandeira da paz. Ali é uma casa de candomblé. Rituais e sacrifícios e queima de incenso, segundo as Sagradas Escrituras. É o segundo tópico. Em Êxodo, no capítulo 30, versículo 1, está escrito assim, ó: E farás um altar para queima de incenso, de madeira de acácia o farás. Essa é a ordenância de Deus para Moisés, quando estava instruindo Moisés a fazer o tabernáculo. Em Êxodo, no capítulo 40, versículo 5, está escrito assim: E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina do tabernáculo. Esse é o texto que está escrito nas Sagradas Escrituras
que mostra que o incenso foi algo determinado por Deus para que o seu povo queimasse esse incenso no tabernáculo, depois no templo e assim por diante. Mas nós vemos no dia de hoje por aí os centros de umbanda, os centros de macumba, usando o incenso em um propósito diferente daquilo que Deus ordenou que se usasse. Então eles pegaram aquilo que é santo e transformaram em profano. Número 3, sacrifício. O sacrifício em meio ao povo de Deus, na antiga aliança, tinha dois objetivos. O primeiro era perdoar o pecado do povo e o segundo era aproximar o povo de Deus. Porém, na nova aliança, ou no Novo Testamento, Cristo foi o último sacrifício a ser feito com os mesmos objetivos: perdoar o pecado do povo e aproximar o povo de Deus. Vamos ver? Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8, versículo 63, nós vamos ver escrito assim: E deu Salomão para sacrifício pacífico, para oferecer ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 27, também está escrito assim: E oferecerás aos teus holocaustos a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerá. Então lembramos, o sacrifício foi uma ordenança de Deus. Para quê? Para aproximar o povo de Deus novamente e para perdoar os pecados do povo. A mesma coisa na nova aliança, o sacrifício que foi feito, o sacrifício maior, que foi o sacrifício de Cristo, o último sacrifício, foi feito justamente para isso, para aproximar novamente o povo de Deus e perdoar o pecado do povo. Para as doutrinas pagãs ou seitas, o sacrifício de animais, ainda praticado nos dias de hoje, que não é mais permitido, porque Cristo foi o último sacrifício, é uma forma de oferecer alimento a ídolos, ou o ato de fazer uma troca entre o mundo espiritual e o mundo físico. Absurdo, hein? Só que Jesus, gente, foi o último sacrifício a ser feito. O mundo precisa entender isso. Próximo tópico, o número 7. Segundo as Sagradas Escrituras, está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, assim: E abençoou Deus o dia sétimo, e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que havia feito. Em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, o 7 para Deus é importante, simboliza algo importante para Deus. Ele abençoou o dia 7, diante do trono havia lá 7 lâmpadas ardentes, que significa, que representava os 7 Espíritos de Deus, assim como no templo existia um cartiçal com 7, um candelabro com 7 lâmpadas, que significava também, que representava também os 7 Espíritos de Deus. Quando João tem aquela visão do anjo que manda a carta às 7 igrejas da Ásia, também é uma representação ali de Deus. Para quem gosta de ler as Sagradas Escrituras, vai perceber que existem inúmeras passagens que falam sobre o número 7 e que ela é importante para o povo de Deus e para Deus. Porém, para o mundo, no modo geral, toda vez que menciona o número 7, dizem-se que é o número da mentira ou o número de mentiroso.
Ou seja, se você contar uma história e dizer, eu fiz 7 gols, por exemplo, ele vai dizer, conta de mentiroso. Mas para nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra, nós consideramos o número 7 como o número da perfeição de Deus. Só que tudo isso é uma forma de profanar aquilo que é santo. Por quê? Porque eles dizem que o 7 é o número de mentiroso. E as Sagradas Escrituras afirmam que o pai da mentira é o diabo. Número 5, o arco-íris. Na verdade, não é o arco-íris, é o arco. Se você for observar nas traduções das Sagradas Escrituras, nas Bíblias mais antigas, você não vai encontrar a palavra arco-íris, você vai encontrar a palavra arco, que é o correto. Por quê? Porque arco-íris, esse íris, vem do nome de uma antiga deusa grega, chamada Íris. Essa deusa tinha a função de fazer uma comunicação entre os deuses e os homens, através justamente do arco-íris. Mas isso é mitologia grega. Mitologia, entenda. Mitologia grega. Então, o correto não é arco-íris. A maioria das traduções das Bíblias de hoje, você vai encontrar arco-íris. Porém, o correto é chamar arco, porque foi o que Deus instituiu como aliança entre Deus e o homem. Segundo as Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo de 11 a 14, está escrito assim: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pela água de um dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. Então não foi só para a geração que estava com Noé, para todas as gerações futuras, até os dias de hoje. O meu arco, diz o Senhor, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco. Então isso é o que está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo de 11 a 14, Deus estabelecendo ali uma aliança com toda a humanidade, e para o sinal dessa aliança ele ia pôr, ou ele pôs sobre as nuvens o arco, que nós vemos hoje e qual nós hoje conhecemos como o arco-íris. Só que eu não sei se você sabe, no mundo secular, um dos símbolos, um dos principais símbolos para o homossexualismo é justamente o arco-íris. Então eles pegaram o símbolo da aliança de Deus com os homens e a colocaram como símbolo, como simbolismo de algo que Deus até abomina nas Sagradas Escrituras, que é a homossexualidade, a junção de dois seres iguais, de dois seres do mesmo sexo. Então essas foram as 5 coisas sagradas que os homens, que o mundo transformam em profanas. Além dessas coisas, existem outras, como por exemplo, o mundo diz que a esperança é a última que morre. Porém, as Sagradas Escrituras diz que a nossa esperança está em Deus. Isso está escrito lá em Salmo, no capítulo 37, versículo 7. E também, além disso, existem outras coisas, como por exemplo, o Natal. Nós vemos que o Natal é muito profanado no dia de hoje. A Páscoa. E sobre esses vídeos, o Natal, a Páscoa, você vai encontrar lá no canal Que Dizem as Sagradas Escrituras um vídeo específico só falando do Natal e outro vídeo específico só falando da Páscoa. O canal Que Dizem as Sagradas Escrituras fica por aqui. Um forte abraço e até mais no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar para que essa verdade chegue
ao mundo inteiro. Não esqueça de compartilhar e de deixar também o seu like para que essa verdade chegue ao mundo inteiro. Um forte abraço do irmão Reni.